Fala, meus queridos! Aula 22 do nosso desafio de 50 dias para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Eu sou o professor Ricardo Neves e é sempre um prazer tê-los aqui comigo. E o tema da aula de hoje será grau de alavancagem operacional. Ricardo, o que isso significa? Quando você ouvir essa expressão, grau de alavancagem, lembra do verbo mesmo, alavancar, uma alavanca. O que isso significa? Você vai sair de um ponto e vai alavancar até o outro. O que isso tem a ver com a contabilidade? Nessa análise de grau de alavancagem operacional, dentro da contabilidade é o seguinte: quanto você aumenta o seu resultado dado a um aumento na sua produção e venda. O que isso significa? Vamos supor que você aumente 20% na sua produção e na sua venda. O quanto esse aumento na produção e venda vai impactar o seu resultado. Então, nesse caso do grau de alavancagem, estamos trabalhando com cenários. Então, você tem o cenário atual, ou seja, você tem uma produção, você tem uma venda e você tem um resultado. Daí, caso você opte por aumentar essa produção e venda, o que esse aumento vai impactar no seu resultado? Então, nada mais é do que você pegar o aumento percentual que você teve no seu resultado e dividir esse aumento pelo percentual de aumento na sua produção e vendas. Então, vamos supor que dessa divisão do percentual de aumento no resultado dividido pelo percentual de aumento no volume de produção e venda, vamos supor que deu 2. Significa que o seu grau de alavancagem é 2. Esse número representa 2 vezes, ou seja, para cada ponto percentual acrescido no volume de produção e vendas, você incrementou o seu resultado 2 vezes. Então, para cada ponto percentual que você aumentou lá na sua produção e vendas, o grau que foi alavancado no resultado foi de 2 vezes. Nesse caso hipotético que eu falei agora. Então, no exame de suficiência de 2021, que é o exercício que eu peguei, porque ele trabalha com esses cenários aqui, bem legal, que eu trouxe para vocês, mas cai de forma rotineira no exame de suficiência. Então é importante que você aprenda a calcular o GAO, né? O G-A-O, grau de alavancagem operacional. Então vou mostrar a questão para vocês e a gente vai debatendo aqui, tá? É o seguinte, ele fala assim, ó, olha, uma sociedade empresária apresentou as seguintes informações. Então esse aqui, ó, é o seu cenário atual. O que é seu cenário atual? Você tem uma receita de vendas de 800 mil, isso aqui é seu atual. 800 mil de receita de venda, seu custo e despesa variável é de 400, margem de contribuição, nesse caso aqui, você não precisa utilizar, tá? Ele tá essa informação aqui, nas aulas de custos a gente vai entender melhor o que isso significa. Porém, tem algumas formas de você calcular o grau de alavancagem operacional que talvez você utilize, mas não é o caso aqui do exemplo. Vamos focar no que a gente precisa para resolver esse exercício. Então, você tem aqui receita de venda de 800 mil, aí você tem seu custo variável e você tem seu custo fixo. Então, se você pegar a sua receita menos os seus custos e despesas, seu resultado é de 250. O que ele está falando aqui é o seguinte, ó. A empresa quer aumentar a sua produção e vendas em 25%. Então, olha só, esse é o atual, você tem que ir para a proposta que o exercício está propondo. Qual que é a proposta? Aumentar em 25%. Então, você vai pegar sua calculadora aí e vai colocar 800 mil mais 25%. Então, vai dar 1 milhão, né? Não dá nem fazer conta aqui, né? Mais 1 milhão. Então, agora ele está vendendo 5 mil unidades. Ou seja, se você aumentou sua receita de venda, porque você aumentou sua produção também,
o seu custo variável e despesa variável, ele vai aumentar nessa proporção também. Por quê? Quanto mais você vende, mais você gastou para produzir aqueles produtos. O que não tem alteração é o custo fixo. Por quê? O custo fixo, ele não tem relação com a quantidade produzida. Independentemente da quantidade que você produz, você vai pagar aquele custo fixo. Embora, percentualmente, proporcionalmente, ele vai ficando menor a cada unidade produzida. Então, aqui, os seus custos variáveis, porque ele varia de acordo com a quantidade que é vendida, também vai aumentar 25%. Então, se você pegar 400 mil mais 25%, vai dar 500 mil. Tá? 500 mil. E aqui, o seu custo fixo não tem alteração, que é 150 mil. Por isso que o exercício fala aqui, ele fala do preço de venda, ele fala, enfim, das coisas aqui, do que você aumentou. Tanto é que se você pegar aqui, 5 mil unidades vezes os R$200, que é o preço de venda, dá 1 milhão. Mas você aumentou 25%. É isso aí. Por isso que ele fala aqui, sabendo-se que o custo total fixo mais variável aumentará de 550 para 650. Por quê? Se você pegar o custo aqui, 400 mais 150, ou seja, o valor atual é 550. Você vai sair de 550 para 650. Por quê? Agora vai ser 500 de custo variável e 150 de custo fixo. Então, por isso que ele fala que vai aumentar de 550, porque era 400 com 150, para 650. Então, vai ser 500 mais 150, que vai dar 650. Então, se você pegar 1 milhão menos 500 mil do custo variável, você pegar aí 1 milhão menos 500 mil do custo variável, menos 150 mil de custo fixo, você vai ter um resultado de 350 mil reais. Então, veja que o seu resultado passou de 250 mil para 350 mil. Não 320, cara, 350 mil. Então, veja que aqui, seu resultado foi para 350. Então, você tem uma diferença de quanto? De 100 mil. Certo? Ou seja, aumentou 100 mil. Porque era 250, desse 250 foi para 350. Tá? Então, se houve uma variação de 250 para 350, qual que é essa diferença de 100 mil apresenta percentualmente? É só você pegar esse valor de 100 mil e dividir pelo 250 mil. Ou seja, era 250 mil e aumentou 100 mil. Então, o aumento é 100 mil. Mas o quanto que isso significa percentualmente? Basta você pegar 100, dividir por 250, 100 mil, regrinha de 3, tá? Divide por 250, vai dar 0,4. Multiplica por 100 para descobrir o percentual. Então, 40%. 40%. Tá aqui o percentual de 40%, tá? Se você quiser tirar a prova dos 9, você pega os 250, põe mais 40%, ele vai dar os 350. Ou seja, a variação no seu percentual aqui, foi de 40%. A variação percentual no seu resultado. Então, o grau de alavancagem operacional vai ser igual o percentual de aumento no resultado dividido pelo percentual de aumento no volume. Então, vamos calcular aqui, vou até colocar de outra cor. Quanto que vai ser? Você vai pegar grau
de alavancagem operacional vai ser igual a 40. Por que 40? Porque é o percentual de aumento no resultado, que saiu de 250 para 350. Dividido pelo percentual de aumento no volume. Quanto que você aumentou no volume? Era 800 e foi para 1 milhão. Então, o aumento é de 25. Então, se você pegar 40 e dividir por 25, você vai ter 1,6 vezes. Então, o seu grau de alavancagem é 1,6, nosso gabarito C. O que isso significa? Que para cada ponto percentual acrescido no volume, que foi 25, teve um impacto de 1,6 vezes no seu resultado. Ou seja, para cada ponto percentual que você acrescentou no seu volume, você incrementou o seu resultado em 1,6 vezes. Daí vem o nome grau de alavancagem operacional. Quanto que o aumento no volume, né, incrementa o seu resultado. Tem uma forma de calcular o grau de alavancagem operacional pela margem de contribuição, que eu até comecei a falar, mas eu gosto de demonstrar o grau de alavancagem operacional mostrando os cenários, que a explicação fica um pouco mais completa, tá? E que você tem uma visualização melhor de entendimento dessa questão. Assim como todos os estudos, né, tem diversas metodologias para você calcular. Essa é o que eu gosto para esse tipo de exercício. Então, o grau de alavancagem operacional, você vai pegar o percentual de aumento no resultado e vai dividir pelo percentual de aumento no volume. Aí você vai descobrir quantas vezes cada ponto percentual que você acrescentou no volume e vendas incrementou o seu resultado. Então, tá aí mais uma questão do exame de suficiência. Espero ter contribuído. Sou o professor Ricardo Neves. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte aí, compartilha com seu amigo que está estudando também e se inscreva no canal se não for inscrito. Fico meu abraço, até os próximos vídeos. Professor Ricardo Neves.